Boa noite, meus irmãos, graça e paz, alegria poder mais uma vez nos reunirmos e assim meditarmos na palavra de Deus. Você é muito bem-vindo a esse momento online de estudo bíblico e de meditação. Deus abençoe a tua vida, fortaleça a tua alma e assim possamos caminhar para o louvor e para a glória do nosso Deus. Inicialmente eu quero ler o Salmo 103, Salmo de número 103, e depois então nós estaremos orando e ouvindo mais um louvor. Nos diz assim, meus irmãos, a bendita palavra de Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo, assaz, benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Vou repetir o versículo 12. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumpre. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executa as suas ordens, e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Meus amados irmãos, quão aproveitável é para as nossas vidas, para a nossa alma, poder ler, em especial, a palavra de Deus nos Salmos, não é? Parece-me que a leitura, ela é bem mais pessoal a todos nós, ministrada por Davi sob a orientação do Espírito Santo. E eu gostaria de destacar aqui o versículo 3, que diz assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara
todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. É Deus que traz à nossa alma a cura, a libertação, a transformação. Nós somos pecadores, falhos, indiferentes, muitas vezes à palavra de Deus. Somos pecadores, mas Ele nos perdoa. Já tem nos purificado em Cristo Jesus e continua nos perdoando, nos purificando. É Ele quem nos sara de toda a enfermidade, ou de todas as enfermidades. A maior dela, evidentemente, que é o pecado, não é? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe as nossas vidas, que seja esta uma noite de meditação, de reflexão na palavra de Deus e também de despertamento. Curva a tua fronte aí onde você está, nós vamos orar, falar com Deus, não é? Pedir que Ele nos ilumine, que Ele nos oriente, que Ele nos alcance nessa noite com a sua graça e com a sua misericórdia. Eu não sei se você está passando por alguma luta, alguma dificuldade, alguma tristeza, algum abatimento, o desânimo. Clame a Deus agora. Feche os teus olhos e clame ao Senhor. Peça que o Senhor transforme a tua vida, te liberte dessas coisas que nos afetam muitas vezes no dia a dia e rouba de nós o brilho da alegria, né? O brilho da felicidade. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra, fonte de vida, de consolo, de ânimo, de coragem para todos nós, povo do Senhor. O Senhor é que perdoa as nossas iniquidades, o Senhor que sara-nos de todas as enfermidades, ó Pai. Nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, pedindo que o Senhor venha com graça, com misericórdia, nos perdoando, nos lavando, nos purificando, sarando-nos de todas as enfermidades e dando-nos, ó Pai, condições de entender, de compreender a tua bendita palavra. Toma nas tuas mãos as famílias aqui representadas, todos os nossos irmãos, irmãs, todos aqueles que porventura, Deus, tomarão conhecimento desse momento de culto, de adoração fora deste horário habitual, que o Senhor os visite, que o Senhor os transforme, que o Senhor, ó Pai, se revele poderosamente mediante esta palavra santa e vidas sejam transformadas. Nós também pedimos que o Senhor, ó Deus, leve consolo àqueles que estão vivendo em desespero, vivendo momentos, ó Deus, de angústia, de sofrimento, ó Pai, até mesmo de desesperança, que o Senhor atue poderosamente neste momento. Também oramos pelos enfermos físicos, ó Pai. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que sara. Por isso nós pedimos, traga aos nossos ouvintes, aos nossos irmãos conectados nessa hora, ó Deus, a cura, a libertação, a transformação para o teu louvor. Colocamos diante do Senhor a vida da nossa irmã Dona Terezinha, a vida do nosso irmão Natanael, a vida do pastor Jairo Procópio ali, ó Deus, em Pedro Afonso, que o Senhor os visite, que o Senhor traga o consolo, que o Senhor traga, ó Pai, a libertação. E quantos outros, Pai, estão sofrendo? Quantos outros estão internados? Quantos outros estão vivendo no limiar do desespero? Visite, Pai, essas vidas, esses leitos hospitalares, levando o consolo, levando o ânimo, a coragem, levando a cura, Pai. Nós também rogamos que o Senhor nos ilumine no entendimento e na compreensão da Tua palavra. É a nossa súplica em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.
Meus irmãos, nós vamos ouvir mais um hino de louvor e depois nós voltaremos para juntos meditarmos no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos estudar do versículo 1 ao de número 10 nesta noite. Então, comece aí já a preparar a tua Bíblia, né? Para você se situar e assim então nós podermos estudar a palavra do Senhor. Bora lá para ouvir mais um hino de louvor ao nosso Deus. Voltamos aqui, meus amados irmãos. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 2 ao de número 10. Primeiro que a gente fala a carta de Paulo aos Tessalonicenses, mas o prefácio, né, a introdução do capítulo diz Paulo, Silvano e Timóteo. Em comum acordo, Paulo e Silvano e Timóteo, evangelistas, eles resolvem então escrever à igreja de Tessalônica. E eles iniciam com um hino de louvor. Eles iniciam dando graças a Deus por aquela igreja. O nosso objetivo nessa noite, meus amados irmãos, é que nós vivamos essa vida cristã com tal lisura, com tanta pureza, que outras pessoas sejam impactadas por nós, pelo nosso testemunho. Observe o que o apóstolo Paulo, Silvano e Timóteo menciona nesses versículos. Nos diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós,
mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordamo-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e na plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acácia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Você poderia então me perguntar qual o valor, qual a importância, né, desse texto para as nossas vidas essa noite. É isso que eu gostaria de estar meditando com os amados irmãos que se conectaram nesse momento ou que se conectarão num outro momento. Você anda na cidade, você observa em diversos lugares, praças, escolas, às vezes um monumento, a figura de uma pessoa, o retrato de uma pessoa, né, alguma coisa ali naquela praça com o nome, a época, a data, e quando você vai pesquisar, você vai perceber que aquele cidadão ou aquela cidadã escreveu uma história, fez lá alguma coisa que chamou a atenção da sociedade, aí entraram com um projeto de lei na prefeitura e tornaram aquele lugar, aquele monumento, uma coisa assim, histórica. Alguém, né, quando você vai ali em Peirópolis, você vai ver na entrada de Peirópolis a figura do seu Peirópolis lá, né, aquele senhor lá, ele que teve um valor diferenciado de outros no princípio da construção de Peirópolis, não é? Daquele município, daquele bairro de Uberaba. Pois bem, o que nós temos em mente é como que nós, igreja, estamos sendo vistos, ou como igreja, vista pela própria sociedade. Como que as pessoas estão sendo impactadas por nós, igreja, não é? Eu passo aqui na rua, todo mundo sabe que eu sou pastor da igreja. Às vezes nem todos, mas aqui no bairro muitas pessoas já me identificam, depois desses 20 e tantos anos, que eu sou o pastor da igreja. As pessoas têm essa liberdade de bater o portão, buscar alguma coisa, alguma ajuda. Nós, meus amados irmãos, estamos escrevendo uma história. Todos nós. Você está escrevendo a sua história. Em meio à família, em meio à sociedade. Morreremos. Tudo passa, passaremos. Alguém um dia poderá se lembrar da nossa história
poderá contar aquilo de bom que nós fizemos ou aquilo de mal que nós realizamos também. Então tem esses dois lados a história. Observe que o apóstolo Paulo, se dirigindo à igreja de Tessalônica, juntamente com Silvano e Timóteo, eu creio que de comum acordo ali, eles começaram a recordar da igreja de Tessalônica, por aquilo que eles foram, por aquilo que eles ouviram, por aquilo, meus amados irmãos, que a igreja de Tessalônica produziu ou escreveu a sua história. Então eles iniciam dizendo: damos sempre graças a Deus por todos vós. Eu quero ir falando com os irmãos, abrindo algumas lacunas ou alguns parênteses, será que tem pessoas agradecendo a Deus pela nossa vida, pelo nosso testemunho, pela maneira como nós estamos nos portando como povo de Deus? Essa era a atitude desse trio, não é? Desse trio de evangelista para com aquela igreja. Damos sempre graças a Deus por todos vós. E de tal forma eles tinham o coração agradecidos diante de Deus por aquela igreja, que eles diz: mencionando-vos em nossas orações. Então isso é um despertamento para nós, não é? Quem e por quem nós, em meio às nossas orações, estamos dando graças a Deus pela forma como a pessoa, como a família, como a igreja se conduz dentro da sociedade. Eles dizem: damos sempre graças a Deus por todos vós, ou seja, por toda a igreja de Tessalônica, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Eles estão dizendo: quando nós nos colocamos em oração, nos prostramos diante de Deus, nós recordamos de vocês, dando a Deus graças por tudo aquilo que ouvimos, por tudo aquilo que presenciamos e ouvimos a respeito de vocês. Então, observando pela carta de Paulo, Silvano e Timóteo à igreja, o testemunho da igreja de Tessalônica foi um testemunho positivo. A história que eles estavam escrevendo era uma história positiva. Não significa que eles não tivessem luta, não significa que eles não tivessem e não passassem por grandes dificuldades. Nós vamos perceber essas dificuldades na vida dessa igreja local, mas eles de tal forma se mantinham como crentes que davam o bom testemunho. Então Paulo, Silvano e Timóteo, ao orar, traziam a recordação daquela igreja e dava graças a Deus pela vida deles. E ele vai fazer menção dos adjetivos por quais eles davam louvores a Deus. Ele diz: pela operosidade da vossa fé. Então, a igreja de Tessalônica era operosa. Ela realizava a fé que eles tinham, não era uma fé inativa, não era uma fé de crentes que cruzam os braços, mas eram laboreadores, eram crentes que oravam e realizavam. Por isso a palavra oração, orar e ação. Eram operosos na fé, realizavam, eram práticos. Havia uma praticidade que se percebia entre o que eles viviam, a fé que eles tinham, mediante o que eles realizavam. Era possível ver, eram crentes que tinham uma vida operosa. Isso nos chama a atenção.
Deus não nos chamou só para participar de um culto de adoração. Eu creio que o lema da reforma também é esse: entrar para adorar, sair para servir. Operosidade de fé. Mas não só isso. Eles eram crentes abnegados. Olha aí. Damos graças a Deus, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, amor abnegado. Alguém que não se apegou ao egoísmo, que não se apega a si próprio, alguém que está disposto a repartir, alguém que está disposto a levar, a contribuir, alguém que é abnegado de valores, de bens, em prol do seu próximo. Operosidade de fé, abnegados no amor. Mas ele ainda diz que davam graças a Deus pela operosidade da fé, abnegação do amor que possuíam e da firmeza da vossa esperança. Era uma igreja operosa na fé, abnegada no amor, mas uma igreja, meus amados irmãos, firme na esperança. É isso que nós precisamos como igreja. É isso que esse texto e que nós estamos essa noite trazendo a você para que sejamos despertados. Frequentamos uma boa igreja, acostumamos com o lugar, é agradável vir numa escola dominical, num culto à noite, é agradável encontrarmos com os irmãos, inclusive domingo nós pregamos sobre o tema Bom é Estarmos Aqui. A igreja é quase como um pedacinho do céu aqui na terra, não é? A igreja é um lugar de comunhão, mas nós não podemos, meus irmãos, nos furtar ao fato de que precisamos servir, precisamos sair, precisamos repartir o pão, repartir a palavra, repartir aquilo que Deus nos deu, fruto da sua graça e misericórdia, para que levemos a outros, para que anunciemos a outro. A igreja de Tessalônica, nesse primeiro capítulo, Paulo diz que eles tinham firmeza na esperança. Essa palavra firmeza da vossa esperança no Senhor Jesus Cristo quer dizer muitas coisas a nós. Que eram crentes perseverantes, eram crentes que, apesar das situações constrangedoras que eles enfrentavam, eles continuavam crendo, eles continuavam operosos, eles continuavam abnegados, demonstrando o verdadeiro amor. E o resultado disso é muito interessante. O apóstolo Paulo os chama de amados de Deus e eleitos do Senhor. Olha o final do versículo 4, quando o apóstolo Paulo diz: reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. O apóstolo Paulo nunca teve dificuldade com a doutrina da eleição. Predestinação, preterição, não. Ele tem no seu coração a certeza de que o eleito é amado do Senhor. E é possível enxergá-los por aquilo que eles realizam. Firme, perseverantes na esperança na pessoa de Cristo. Abnegados no amor. Jesus disse: amai uns aos outros. Esse é o maior mandamento.
Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Operosos na fé. Uma igreja ativa, uma igreja que realiza, uma igreja que está disposta a pagar o preço. Aliás, amanhã temos o propósito de continuar a entrega dos cobertores. É um convite para você. Faça uma marmitex e traga, porque os que vão receber os cobertores precisam de comer também. Então, a partir das 8 horas amanhã, nós estaremos novamente saindo às ruas da nossa cidade com cobertores. E cada um que for participar pode trazer aí, quem sabe, uma marmitex ou várias marmitex, o lanche, porque aonde nós temos ido, as pessoas têm pedido não só o calor, que é o cobertor para aquecer o físico, mas também o alimento para matar a fome. Isso é o nosso convidado. Isso demonstra uma igreja amada. Isso demonstra à sociedade que essa igreja foi eleita por Deus. E quando nós nos envolvemos no repartir o pão, palavra, o pão físico, quando o nosso amor é abnegado, quando nós não tornamos egoístas, quando perseveramos, nós estamos dando provas a nós mesmos de que somos eleitos do Senhor. Não há dificuldade nenhuma para entender a eleição. Mas a eleição não é vista naqueles que cruzam os braços. Naqueles que têm até uma boa intenção, mas não se manifestam, não se desabrocham. É interessante que no meio eclesiástico sempre existe isso. Aqueles, podíamos fazer isso, fazer aquilo outro. Vamos fazer isso, mas só tem a intenção. Não se desperta, não se move. Ou então aqueles que buscam uma glória vã, realizam, dão de si, e depois ficam abatidos, com o semblante caído, porque não recebeu os elogios, não recebeu as glórias. Afinal de contas, eles fizeram muito, mas nem colocaram a minha plaquinha lá, nem foi feito uma festa com aquilo que eu fiz. Fazemos para Deus, meus amados irmãos, para o louvor do nosso Deus. E é Ele que vai aprovar ou não os nossos feitos para o seu louvor e para a sua glória. O apóstolo Paulo, ele manifesta gratidão juntamente com Timóteo e Silvano, porque essa igreja, ela conseguiu entender, conseguiu compreender a essência do evangelho pregado, anunciado entre eles. Veja o versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Então o apóstolo Paulo, ele está muito feliz. Eles estão agradecidos a Deus porque eles pregaram, eles não puderam pastorear por dias e mais dias aquela igreja, e agora eles tomavam e estavam tomando conhecimento de testemunho de outras pessoas que aquela igreja aprendera de fato o verdadeiro evangelho. Não chegou somente em palavras, significa que as palavras do evangelho chegou e gerou vida, transformou, mudou. Aliás, meus irmãos, esse é o valor do evangelho, que não só transforma-nos espiritualmente, mas transforma-nos na nossa vestimenta, no brilho do nosso olhar,
no nosso modo de portar-se dentro da sociedade. O Evangelho, ele faz uma operação miraculosa de dentro para fora. E quantas vezes você observa que uma pessoa não cristã, depois de receber essa palavra, ela muda no comportamento, nas palavras, nas atitudes, no profissionalismo dela, dentro de casa, a ordem, a decência, a zelo, a cuidado. Tudo isso é obra do Espírito Santo operada na vida do crente ou do cristão, pela ação da misericórdia do próprio Deus. Então Paulo está dizendo, porque o nosso evangelho, o evangelho que ele pregou, o que eles pregaram, não ficou só no blá blá blá, mas gerou, transformou, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavras, mas sobretudo no poder, no Espírito Santo e na plena convicção. De tal forma que eles, observando a vida de Paulo, o comportamento dos evangelistas, eles seguiam, eles pegaram-os como modelo. Olha só, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Eu acredito, meus irmãos, que o apóstolo Paulo estivesse muito alegre, feliz, regozijante ao escrever essa carta, sabendo que o trabalho, o penoso trabalho da pregação do Evangelho não tinha sido em vão. Quantas vezes, meus irmãos, prega-se anos a fio e os pecados continuam, as atitudes continuam dentro da igreja. Quantas pessoas que ouvem o Evangelho de manhã, tarde à noite, escola dominical, cultos, reuniões de oração, mas continuam ainda com pecados enclausurados, com repartições privadas dentro do coração, aonde a iluminação do Espírito Santo não foi, não lhe permitiu entrar, porque aquela pessoa ainda traz consigo o pecado, traz consigo práticas contrárias a Deus. Não é o caso da igreja de Tessalônica. O apóstolo Paulo, eu diria, ele punha a mão no queixo dizendo assim, puxa vida, essa igreja está vivendo o verdadeiro evangelho. O meu testemunho entre eles não ficou só na mera palavra, ou nas meras palavras, ou num discurso oco e vazio, mas eles, não só vendo o nosso procedimento, eles tornaram imitadores nossos e do Senhor nosso, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muitas tribulações, ou a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Então, significa, por esse versículo de número 6, que a igreja de Tessalônica não era uma igreja que tinha uma vida de mar de rosas ou de flores, de tribulação, de lutas, de perseguição, mas eles receberam aquela palavra com alegria. E isso é identificado como obra do Espírito Santo, não só imitando a Paulo, Timóteo e Silvano, mas vivendo na íntegra. Ele diz no versículo 7, de sorte, olha só, que vos tornastes o modelo para os crentes da Macedônia e na Acaia. Cidades
não tão distantes, próximas, mas eles viveram com tanta santidade, com tanta obediência, com tanta disposição, que foram operosos, que foram abnegados, que foram firmes na esperança. Isso despertou, meus irmãos, Macedônia e Acaia a imitá-los. É triste, porque muitas vezes, dentro de um lar, o pai é crente, a mãe é crente, mas a vida deles não impactam os filhos. E às vezes alguns são impactados negativamente. Aquele pai chato, aquela mãe chata, com muita insistência, com muita lição de moral, mas não vive o evangelho. E muitas vezes o filho, a filha, não vendo essa operosidade de fé, não vendo esse amor abnegado, não vendo essa firmeza na esperança, não querem. Aliás, meus irmãos, para desespero nosso, a igreja que serve ao Senhor, ela é uma igreja menor, porque muitos dos nossos crentes não têm uma vida impactante para impactar filhos, filhas, parentes, ao ponto de trazê-los para a própria igreja. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se a igreja de Tessalônica foi modelo para a Macedônia, para a Acaia, como Paulo foi modelo para os tessalonicenses, esse texto está nos chamando a atenção para que tenhamos uma vida de tal forma operosa, de tal forma abnegada, de tal forma de esperança ou de firmeza na esperança de Cristo Jesus, que desperte. Que desperte. E eu vou te mostrar. No meio da pandemia, em meio à pandemia, quantos dos nossos crentes que deu mau testemunho? Crentes que se sentiram inseguros, crentes que agiram afoitamente, sem sabedoria, se arriscaram, crentes que dormiram entristecido com a possibilidade, ou ainda estão, quem sabe, com a possibilidade de ser uma vítima. E aí vem um questionamento: quem somos nós, como crente? Qual é a nossa verdadeira identidade? Falamos de um Deus que é soberano, falamos de um Deus que é grandioso, falamos de um Deus que está no controle de todas as coisas, mas diante da possibilidade de alguma coisa que foge ao nosso controle, logo demonstramos a nossa fragilidade, nosso desespero. E aí, meus amados irmãos, será que a nossa vida, tão frágil como nós a demonstramos, cristãos que somos, uma vida cristã frágil, vai impactar as pessoas? Será que seremos modelos para outros? É impressionante os nossos adolescentes querendo fazer tatuagem, querendo imitar os, entre aspas, seus ídolos, jogadores, cantores. Deixa o cabelo crescer, põe brincos. Faz um monte de coisas que os seus supostos ídolos fazem. E não tem a disposição de fazer aquilo que Jesus fez, que os discípulos fizeram, que os homens e mulheres de Deus fazem. Nós precisamos, sim, avaliarmos a nossa identidade cristã. Será que, depois da pandemia,
quando tudo isso passar, que história foi escrita por nós, igrejas? A igreja de Tessalônica, operosa na fé, abnegada no amor, firme na esperança em Cristo Jesus, ela aprendeu a imitar a Paulo, a imitar o Senhor, e agora a Tessalônica, a Caia, os imitava. Versículo 8, para nós finalizarmos a nossa meditação. Porque de vós, olha só, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Uma grande região foi impactada pela fé que essa igreja demonstrou. Versículo 8, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Não é interessante? Eu vejo isso aí, é fabuloso. O apóstolo Paulo, em comum acordo com Silvano, com Timóteo, então, nós não precisamos fazer nenhuma reprimenda. É uma igreja, não vou dizer impecável, mas é uma igreja forte, operosa, abnegada, firme, persevera na esperança. É uma igreja que aprendeu, numa linguagem, o caminho das pedras, pelo testemunho, pela vida que viviam, despertar a outros a viver como eles viviam. E termino. Pois eles mesmos, no tocante a nós, olha só, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo? O mundo lá fora está falando que o nosso viver no meio da igreja tessalonicense, ou de Tessalônica, trouxe um bem, trouxe uma mudança. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Em outras palavras, Macedônia, Acaia e outras localidades estavam dizendo que a igreja de Tessalônica verdadeiramente havia se convertido pelo ingresso do apóstolo, ou dos discípulos, ou dos apóstolos ali, com a boa nova do Evangelho. E ele finaliza dizendo, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eles não só eram abnegados, não só operosos, não só firmes. Essa prática cristã despertou outras cidades, outras pessoas, e agora eles não só perseveravam, mas eles aguardavam a volta do Senhor Jesus Cristo, aquele que nos livra da ira vindoura. Que Deus abençoe a tua vida e te desperte. Que nós possamos ser enxergados como terceira igreja, uma igreja operosa, uma igreja abnegada, uma igreja, meus irmãos, que persevera, firme na esperança do Senhor Jesus Cristo. E assim, agindo, então,
seremos vistos também como amados do Senhor, povo eleito de Deus. Nós vamos ouvir mais um hino de louvor e eu volto para orarmos e assim impetrarmos a bênção sobre a tua vida nesta noite. Voltamos aqui, meus amados irmãos, depois nós finalizaremos o hino, não é? Nós queremos manifestar a nossa gratidão a Deus por todos os nossos irmãos que se conectaram e participaram conosco, passou por aqui e foi visto, não é?
tem alguns que passam. Mas nós temos aí a presença de 24 pessoas e nós queremos então manifestar aqui o nome de todas elas. Nós temos a Francinete Chaves, a Lúcia, que nos secretaria ali com os nomes, não escapa nenhum. A dona Francisca Francinete, ô dona Francisca, e aí, firme? Deus abençoe. A Cida Ramos, tudo bem, Cida? Deus abençoe. O Isaías Pereira, Deus abençoe, Isaías. A Ruth Martins, Deus abençoe, Ruth. Sentimos a sua falta, Ruth, João e toda a família. A Helenice Lopes, a dona Terezinha. Como é que tá aí, dona Terezinha? Tudo bem? Como é que tá as dores? Deus abençoe, tire as dores aí, né? A Maria Rosa Barcelos, minha cunhada lá de Suzano, Deus abençoe, abraço aí no mano e nos filhos, né? E amanhã é o aniversário do Rafael, né, Rosa? Amanhã? Parabéns para ele, hein? A Maria de Fátima Marques, Deus abençoe, dona Maria. A Aparecida de Freitas, Deus abençoe, dona Aparecida, fortaleça, anime a senhora. Amanda Dias, o Marcelo, a Júlia, Deus abençoe. A Andréa Agnes, Deus abençoe. A Agnes Luísa, Deus abençoe. A Fátima Ribeiro, Deus abençoe. A Régia Aquino, a Lindalva Coutinho, Deus abençoe. O Vilertino, Deus abençoe, Vilertino. Fortaleça aí. A Alê Santo também, Deus abençoe, Alê. Fortaleça você. A Cleusa Lima, Deus abençoe. O Maurício de Queiroz, ô Maurício. Maurício, lá em Miguelópolis tem uma igreja presbiteriana forte, né, rapaz? Estou vendo aí. Dá notícia aí para nós, como é que tá lá a igreja. Dá um abraço lá pro pastor, os crentes lá de Miguelópolis. Cidade boa, né? Cidade do Maurício. A Auricélia Moreira, lá de Suzano, Deus abençoe a Auricélia, ou Mogi das Cruzes, né? Antes era de Suzano, depois mudou para Mogi das Cruzes, Deus abençoe. O Marcelo Brasil, a Kathleen, Deus abençoe. Antônia Lopes, Deus abençoe. A tia Olga Siqueira, Deus abençoe. O Isaac Júnior, Deus abençoe. Esses foram os participantes, não é? Possivelmente alguns outros nomes nós não conseguimos detectar, mas um abraço, né? Um forte abraço aí da igreja, do conselho, de todos nós, a você que participou. E eu creio que, meus amados irmãos, é muito bom para todos nós participarmos de momentos como este, de culto, de adoração, mas precisamos cuidar. Online acontece, tem ocorrido, nós não estamos com os cultos nas quartas-feiras presencial, mas a gente tem que tomar o cuidado dentro de casa, com o celular, na hora do culto, deixar ligado e cuidar de outras coisas só para dizer, não, eu estou presente. Não faça isso. Não é? O número aqui não é o objetivo principal, mas o culto prestado a Deus. Podemos prestar um culto em espírito e em verdade. Se você não tem essa disposição, eu lamento, mas nesse momento de culto, torne aí o teu lar, tua sala, teu quarto, quem sabe a varanda, na igreja, no local de adoração. Isso tem muito valor para a tua vida, para a vida da tua família. Ainda que nem todos, mas eles haverão de ver em você um amor abnegado para com a palavra de Deus. Operoso na fé, sim, e também esperançoso, firme na esperança. Deus abençoe. Pai, nós te damos graças pela tua bendita palavra e rogamos em nome de Jesus que o Senhor, ó Deus, faça com que as nossas igrejas, que nós, crentes, sejamos, ó Deus, abnegados no amor, principalmente amando o próximo, Senhor. Que sejamos operosos na nossa fé, crentes a trabalhar para o teu louvor, com a coragem de repartir, ó Deus, com o incrédulo a palavra, o alimento transformador. E dê-nos, ó Pai, firmeza na esperança,
obtida por intermédio da obra do Senhor Jesus Cristo naquela rude cruz. Assim, então, Pai, seremos amados do Senhor, seremos vistos como eleitos do Senhor. Toma nas tuas mãos os nossos amados irmãos. Nos lembramos, ó Pai, de todos os nossos irmãos, outros que não puderam estar conosco nessa oportunidade. Que o Senhor, ó Deus, os visite, que o Senhor os ajude, que o Senhor os transforme, que o Senhor os revista de graça, de saúde e misericórdia. Senhor, nós colocamos diante do Senhor também a vida da Dona Maria Alice, pedindo que o Senhor console o seu coração, fortaleça, ó Deus, a sua vida, a vida da Yara e de toda a família, Pai, frente a esse momento de luto que eles estão vivendo. Tenha misericórdia e abençoa-os, ó Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, que a consolação do Espírito Santo alcance cada lar nesta noite, é a nossa súplica para o louvor do teu bendito nome. Amém e amém. Meus amados irmãos, ontem eu fui informado de que a Dona Maria Alice perdeu uma filha lá em Quirinópolis. Não foi Covid, ela estava com alguns problemas e ela veio ao óbito, né, na tarde do dia de ontem. Quando eu tomei conhecimento, a Dona Maria Alice ainda não sabia e eles estavam discutindo como contar, como se iriam ou não. Eu não tive mais notícias, a não ser essa. Então ore pela Dona Maria Alice, pela Yara, pela Carol, né, por toda a família nesse momento de luto. Também lembre-se do presbítero Natanael. Às 8 horas, na sexta-feira, ele vai estar sendo internado, possivelmente comece aí a cirurgia entre as 10 ao meio-dia. Né? Vamos todos, nesse horário, das 10 ao meio-dia, orar, buscar a vontade de Deus, para que Deus fortaleça, oriente os médicos. O Gustavo está acompanhando ele juntamente com a Rosângela. O Augusto está em casa. Então, se você tem o telefone da Rosângela em casa, dê uma ligadinha para o Augusto lá, né? É um adolescente, né? Fale com ele, dá uma palavra de incentivo, de coragem para ele. E eu creio que isso vai ser bom. Isso demonstra o nosso amor, o nosso cuidado uns pelos outros. Então, vamos lembrar desse compromisso. Deus abençoe, que todos tenham uma boa noite. Sexta-feira, reunião de oração a partir das 22 horas. Né? Se você não participou ainda de uma reunião de oração, participe. Né? Já faça o seu pedido e vamos clamar. Entre um hino e outro, a gente ora. Né? A gente ouve um hino orando. Cada 3 pedidos, todo mundo ora por aqueles pedidos que eu publico e assim a gente mantém essa relação de união e de comunhão, né, orando e buscando a face do nosso Deus. Deus abençoe a todos. Nós vamos continuar ouvindo o hino até o final agora.